está feliz da glória a Deus? Está alegre, diga aleluia. Os que estão assentados, vamos estar em pé juntos para lermos a palavra do Senhor nesta noite. Queremos, antes de mais nada, agradecer a Deus por poder retornar aqui a Limoeiro do Norte e nesta noite estar aqui com meu amigo, pastor Cleodécio, que certamente está trabalhando aí incansavelmente com a sua equipe de trabalho, pastor César, esses valorosos homens de Deus, e que eu tenho um carinho especial, tornaram-se amigos do nosso ministério, da minha família e da minha casa. Deus possa abençoá-los. E eu disse no caminho agora que realmente eu sou muito amigo do pastor Cleodécio para vir aqui hoje, porque eu estou realmente sem condições de pregar. Ontem eu já não consegui falar, minha garganta está muito fechada. Eu realmente estou precisando muito descansar. Daqui a pouquinho eu vou terminar e já vamos à Fortaleza, e daqui a pouco eu tomo um voo para casa. Eu acabei exagerando esse começo de ano. Eu comecei no dia 5 de janeiro, eu falei 26 noites, e agora em fevereiro eu só não preguei sexta e ontem, mas o restante dos dias desse mês também eu estou pregando. Então eu vim realmente porque eu tenho o respeito do pastor Cleodécio de não poder ter estado aqui na sexta-feira, mas viemos aqui para poder pelo menos cumprimentar esse povo feliz aqui com a paz do Senhor. E a esses jovens, né, que estão firmes, fortes, homens de Deus, vai surgir muitos profetas, obreiros do Senhor, homens de família, reintegrados e com toda a graça daquilo que o Senhor Jesus tem feito através do ministério do pastor César. Deus os abençoe. Muito obrigado. Os companheiros do ministério, muitos aqui que aqui estão e que nos recebem aqui sempre tão bem. As irmãs, enfim, a todos. Vamos para a palavra do Senhor, para meditarmos naquilo que ainda o Senhor tem para nós. Evangelho de Mateus, evangelista Mateus. Mateus, o evangelista, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Uma palavra muito conhecida de todos nós. Mas hoje à tarde eu encontrei algo aqui que eu gostaria de compartilhar com todos nós. Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir. Quem já encontrou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada: imediatamente após, essa versão sua aqui minha Bíblia ficou lá dentro do carro do pastor Rubens, ele acabou ficando com presente, né, com as minhas mensagens do lado. Capítulo 14 de Mateus, versículos 22, ele diz assim: e logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Diga amém. Amém.
Antes de assentar, feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos. Senhor Deus, aqui estamos na querida Limoeiro do Norte, nesta terra abençoada pelo Senhor, no estado do Ceará, aonde certamente o Senhor tem usado o pastor Cleodécio de uma forma muito especial e sobrenatural. Também os companheiros do seu ministério que aqui estão, pastores, amigos e muito mais, Senhor, a sua igreja que toma esse tempo, esta noite, e vieram em busca de um milagre nesta segunda-feira. E eu tenho, Senhor, mais uma vez a responsabilidade de transmitir para esta noite, a sua igreja, uma palavra oriunda dos céus. Este texto que acabo de ler é conhecido de todos nós, mas eu lhe peço, Senhor, me inspire, descortine o horizonte da revelação bíblica, e que eu possa extrair deste texto uma mensagem ao coração deste povo, e que oxalá, ao sairmos daqui, tomaremos as ruas de casa, a caminho de casa, e todos nós iremos dizer: verdadeiramente o Senhor falou conosco, e por Deus mais uma vez fomos visitados. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu oro e lhe agradeço mais uma vez. Amém e amém. Quem pode tomar seu assento, quem não pode, fica em pé comigo, dando glórias ao nome de Jesus. Quando Deus foi enviar seu Filho Jesus Cristo a esta terra, Ele preparou o cenário mundial para apresentar Jesus. Por exemplo, preparou um império chamado Roma, para que através de Roma Ele oprimisse Israel e fizesse com que Israel sentisse sede de Deus. Preparou um silêncio, 400 anos sem comunicar-se com a terra, nem por voz de profeta, palavra revelada, nem por Urim ou Turim. Deus então ficou 400 anos sem falar com o homem e sem falar com a mulher. O período interbíblico, Ele preparou um idioma universal, o grego, para que através do grego Ele pudesse então alcançar o maior número de pessoas possíveis no menor tempo possível. Preparou um arauto chamado João Batista, a quem veio à frente do Senhor, para preparar o caminho daquele que após ele, dizia João, é tão mais poderoso do que ele, que eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preparou uma virgem chamada Maria, para que no ventre de Maria então Jesus viesse a nascer. Ele nasce em Maria, passa sua infância em Nazaré, completa então 30 anos e inicia seu ministério nesta terra. E quando inicia seu ministério, ele passa por 2 lugares, o Jordão e o deserto, todos nós sabemos. Saindo do Jordão, do deserto, ele começa a montar sua equipe de trabalho com 12 homens escolhidos pelo Senhor. Esses 12 caminham com Jesus, andam com Jesus, vivem com Jesus por 3 anos e meio, vendo sinais, prodígios, maravilhas, suas mensagens, as pregações, os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus, os momentos de agonia de Cristo. Eles então estão sendo preparados para que logo após a ascensão de Jesus, eles então pudessem continuar esta gigantesca obra que nós ainda participamos dela e estamos aqui trabalhando até a volta de Jesus. Esses 12 então eram escolhidos pelo Senhor para serem o sucessor, e todo sucessor de um mestre ou de um rabi, um talmidim, como queiram, ele então tem que aprender tudo que este mestre tem para lhes ensinar, e o mestre também vai provar os seus talmidins, os seus discípulos, para que eles então possam estar aptos, preparados para o ministério do Senhor. Eu fui discípulo de um grande homem de Deus, em tudo que eu via nele, eu queria fazer exatamente como ele fazia, e ele tornou-se então meu mestre na fé, o meu pastor de saudosa memória, que Deus já o recolheu. Eu fiquei ao seu lado 14 anos, e então aprendi a sua maneira de liderar, a sua maneira de pregar, a sua maneira de ser, e assim por diante. E quantas não foram as vezes que ele me provava para saber se eu estava preparado para subir um novo escalão e ser mais usado por Deus em determinadas áreas da igreja. Os 12 também, em diversas formas e maneiras, foram preparados por Jesus em cada detalhe, em cada momento, em cada fase, em cada história que nós percebemos entre os 12, nós percebemos Jesus sempre os preparando. E eu vejo que Jesus, quando escolhe os 12, ele escolhe 12 com características diferentes. Cada um deles era de uma forma, de uma maneira, pensava de um jeito, entendia de outro, compreendia de outro. Cada um deles tinha um temperamento, um gênio, cada um deles tinha uma maneira de agir. Por exemplo, Pedro era o homem da força, era todo um braço forte, ele não pensava antes de agir, já ia logo para a batalha, carregando, lutando, batalhando. João já era um pouco mais
fleumático, mas ao mesmo tempo era introspectivo, mas quando reagia com muita ira e com muita força. Quando Jesus entra em Samaria, João diz: resolve o problema de Samaria, manda fogo do céu, queima esse povo todo. Por exemplo, Tiago era o mais manso de todos eles. Por mais que João dormia no colo de Jesus, Tiago era aquele que sempre tinha uma palavra especial, uma palavra de consolo, uma palavra amiga e assim por diante. Tomé era o homem da dúvida, Judas era o homem do dinheiro, e assim André e Felipe eram os racionais entre os 12. Cada um deles tinha uma característica em especial. Por isso, quando eu leio a história dos 12, compreendo Jesus preparando eles, eu entendo cada tipo de crente que existe dentro da igreja. Eu compreendo cada maneira de você ser usado por Deus, cada tipo de pregador que Deus levanta, cada obreiro que Deus tem, porque todos nós temos o nosso valor. Cada um de nós com seus defeitos, suas fragilidades, seus percalços, suas dificuldades, enfim, todos nós temos o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. Agora Jesus quer preparar de uma vez por todas os 12. Em especial, ele vai provar estes 12 com uma experiência com a qual ele já tinha vivido. E qual a experiência que eles já tinham vivido? Esta aqui é a segunda travessia do mar. A primeira, Jesus tinha feito com eles alguns dias atrás. E quando Jesus faz a primeira travessia do mar, todos nós lembramos, ele entra no barco cansado, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, como homem ele se cansava, como Deus ele estava sempre onisciente. Então o corpo de Jesus estava deitado no porão do barco, mas a onisciência de Jesus estava controlando o vento e também controlando o mar. Jesus estava no barco, deitado no porão dele, descansando na primeira travessia. E então ele desperta, acorda, acalma o vento e acalma o mar. Agora é a segunda travessia. E nesta segunda travessia, Jesus quer provar os 12. E quando ele olha para os 12, ele diz assim: passai para outra banda. Ele dá uma ordem imperativa. E todo verbo imperativo não dá falhas, não tem como você dizer será ou não. É uma ordem direta. Jesus disse: passai para outra banda do mar. Esses 12 agora, imagina eles dizendo: mas passar é fácil, afinal Jesus vai estar conosco. Mas de repente Jesus disse: passai com vocês, porque eu vou ficar aqui. Mas Senhor, e onde nós nos encontramos com o Senhor? Daqui a pouquinho eu encontro vocês. Eu imagino os 12 sem ter coragem de questionar Jesus, ou de perguntar para Jesus o que exatamente ele estava querendo dizer com isso. Eles logo então pensaram: nós vamos ter que obedecer. E então os 12 entram dentro do barco. Mas quando os 12 entram no barco, eu creio que Pedro, André e João, que eram pescadores, e pescadores com muita experiência, olharam para a forma que o mar estava, a posição do vento, e imagino que eles disseram: hoje vai ser muito difícil atravessar esse mar, porque o vento está contrário. Então, com o vento contrário, não tem como levantar a vela, vamos ter que ir a remo, e remando contra o vento. Imagina a dificuldade para chegar do outro lado. Eu imagino que Tomé, que era o homem da dúvida, logo disse: eu imagino que nós vamos chegar do outro lado. Não, eu creio que o barco vai afundar no meio do caminho. Eu creio que Judas já olhou e disse: mas e as moedas? E se afundar no meio do mar esse dinheiro todo, o que é que a gente vai fazer? E João olha e disse: vamos tentar que enfrentar. E Pedro, muito forte e viril, disse: se ele disse que nós vamos atravessar, então é porque nós vamos atravessar. Eles entram dentro do barco, e a história diz que eles vão remando contra a correnteza até o meio do mar. E no meio do mar eles vão ter uma experiência que mudou suas vidas para sempre. Olhe para mim, por favor. Este texto é conhecido por todos nós já vimos, ouvimos, já lemos. Eu creio que alguém aqui já até pregou sobre este texto, mas eu recebi de Deus uma revelação que eu quero compartilhar com todos nós agora. Este barco aqui não é outra coisa a não ser a minha vida e a sua vida. Pastor, eu não entendi, então eu vou explicar. Esta vida é simplesmente uma travessia. Você nasce e vai ter que um dia ou conhecer a morte ou ser arrebatado para encontrar o Senhor nos céus. Esta vida então é uma travessia. Alguns estão atravessando o mar da vida para ir para a eternidade com Jesus. Outros estão atravessando o mar da vida para ir para a eternidade no inferno. Agora, neste barco que nós colocamos, chamada vida, nós vamos colocando dentro dela tudo que nós enfrentamos, conhecemos, percebemos, tudo que nós administramos nessa terra. Vou explicar melhor ainda.
neste barco da vida, a gente vai colocando os sabores, os dissabores, as angústias, as fraquezas, as fragilidades. Neste barco a gente vai colocando os nossos traumas, os nossos momentos de carência. Neste barco a gente vai colocando os sorrisos, as lágrimas, as aventuras. Nós vamos colocando o amor, a paixão, os filhos, a existência, os nossos sonhos. Neste barco nós vamos colocando os traumas, aquelas decepções que quase matam, estraçalham da nossa alma. Este barco, então, muitas vezes está carregado, pesado, mas nós continuamos remando, porque Jesus disse que nós vamos chegar lá. Então a gente vai continuando, insistindo. Tem horas que a gente quer largar o remo e parar de remar e desistir de uma vez por todas. Tem horas que nós dizemos assim: não tem mais como, eu não vou aguentar, não vou suportar, não tem como chegar lá. Em outras experiências eu quero resumir e dizer aos senhores: este barco todos nós estamos nele, todos nós enfrentamos as mesmas coisas, passamos pelas mesmas coisas, porque aqui na terra não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem nenhum que é mais super-homem do que outro, super-mulher do que a outra. Todos nós temos que remar o barco da nossa vida, a nossa existência, a nossa caminhada. Você nasce, seu papai e sua mamãe lhe buscam na maternidade, você então é amamentado, cuidado, te tratam com carinho, te vai te dar um leite materno, remedinho, Buscopan, e assim por diante, remedinho no ouvido, remedinho no pulmão, e assim por diante, até que você então cresce, deixa de mamar, começa a comer papinha, daqui a pouco está comendo uma comidinha sólida, vai para o colégio, aprende a ler, escrever, aí então vem a adolescência, onde você não compreende tudo e todos, você começa a ter experiências na vida, daqui a pouco você se apaixona, casa, e então tem um filho, e quando seu filho nasce, você começa a entender seu pai, por que seu pai cuidou de você tanto, por que a sua mãe te preocupava em que horário você vai chegar, em que horário você vai sair, e assim por diante. De repente você vai tendo as decepções da vida, um relacionamento que não dá certo, uma empresa que não funciona, um ministério que você fica sonhando anos e anos, de repente nunca sai do lugar, e você continua remando, você continua insistindo, porque uma promessa diz que você vai chegar lá, uma promessa diz que você vai atravessar o mar. Então você continua acreditando nessa promessa, você continua insistindo nela, mas dentro do barco a gente não está sozinho, porque dentro do barco também estão outros 11, e os 11 que estão dentro do barco tem aqueles que querem a favor e aqueles que querem contra. Esse barco também é a igreja, porque dentro da igreja tem alguém que está torcendo que você não aguente mais remar, mas tem alguém que está orando dizendo: vai, aguenta, você vai chegar lá. Dentro do barco tem gente dizendo assim: eu acho que vai afundar, mas dentro do barco também tem gente dizendo: eu creio que não vai afundar. Dentro do barco tem gente torcendo a favor e tem gente torcendo contra. Assim estavam os 12. Eles estavam dentro de um barco, atravessando o mar e com vento contrário. Toda vez que vem vento contrário na minha vida, eu dou glória a Deus sozinho. Toda vez que eu passo por tempestade, eu entendo que tem vindo milagre para a minha vida. Sabe por quê? Porque a ciência faz a gente entender que todo avião, quando vai decolar, ele precisa de vento contrário para decolar. E creio que é a mesma coisa. Quando está vindo muito vento contrário, prepara, porque você vai decolar com o Senhor Jesus. Agora eles estão no meio do mar, no meio da vida, no meio das experiências, no meio do relacionamento, no meio da história. Eu estou no meio, você também está. No meio do mar, exatamente no meio. De repente, na quarta vigília da noite. Pastor, que horário é esse? Vou explicar. A vigília do judeu é dividida em 4. 18 horas começa a primeira. Cada 3 horas é uma vigília. De 18 a 21 a primeira, 21 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira, das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. Quando era 3 horas da madrugada, lá vem ele, caminhando sobre as águas. E quando os 12 olham, eu imagino remando, cansados, madrugada, já com sono, pensando em parar, em desistir, no meio do nevoeiro, da tempestade da madrugada, de repente eles olham de longe, e de longe tem gente que não reconhece que o milagre está vindo, de longe tem gente que não percebe que o milagre está chegando, de longe tem gente que até duvida do milagre, mas de repente o milagre vai chegando, e daqui a pouco eles ouviram a voz de Jesus, e eles gritaram bem alto: é um fantasma! Eu imagino que Pedro, Tiago, pensaram em João, disseram: vamos fugir. Aí Tomé disse: mas para onde? Não tem para onde correr. Por
pega como um anzol, ele vai lá e te busca e diz: não tem como fugir das minhas mãos. Querendo ou não, vai ter que acontecer na sua vida. Levante a mão direita para o céu, levanta a esquerda para o céu, a mão direita no ombro de quem está à direita e a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhadinha nesse crente, diga: você pode até tentar, você pode até se assustar, mas não tem para onde correr, não tem para onde correr. Transformava uma serpente. Aí Moisés fugia da serpente. Por quê? Porque ele tinha medo daquilo que Deus estava dando para ele. E Deus disse: não, pega na cauda dela. Mas ninguém tem coragem de pegar em cauda de serpente. Serpente tem que pegar na cabeça, porque se pega na cauda, ela vira e te pica. Mas Deus disse: não, você tem que começar a acostumar a lidar com o que eu estou te dando. É assustador, é grande. Esse ministério vai incomodar muita gente. Esse ministério vai trazer muitos inimigos. Mas perde o medo. Pega esse cajado na sua mão e você vai perder o medo esta noite. Quem tem chamada de Deus, dá um grito de glória ao Senhor. É um fantasma. Jesus disse: aquietai-vos, sou eu. Aí Pedro que não pensava duas vezes, que estava com a canequinha tirando o barco, jogando para fora, porque o barco estava afundando, e ele não pensa duas vezes, ele falou: Senhor, se for o Senhor, ordena-me que eu vá junto a ti. E Jesus de longe disse: você quer ter uma experiência que nunca teve? Então vem. Você quer experimentar o que nunca experimentou? Então vem. Deixa eu investir no seu sonho, deixa eu investir no seu ministério, deixa eu investir no extraordinário da tua vida, deixa eu investir no sobrenatural da sua vida. Porque hoje você vai escolher: ou vai continuar nesse barquinho remando contra vento contrário, ou vai continuar com essa vidinha, a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma vida, a mesma igreja, a mesma pregação, a mesma roupinha, o mesmo carrinho, a mesma casinha, o mesmo sapatinho. Porque hoje eu estou cansado de ver gente vivendo a mesma vida durante 10, 20, 30, 40 anos, dizendo: eu vou chegar no céu de qualquer jeito mesmo. Mas você quer chegar no céu como? Quer chegar no céu como mais um? Ou quer chegar no céu dizendo: eu tenho milagres de Deus para contar, eu tenho história de Deus para contar? Eu quero te convidar esta noite a sair do barco da tua existência e a começar a andar nas águas do barco de Jesus. Quem está preparado para isso, tira o corpo dessa cadeira, dá um pulo para o alto, um grito de glória. Diga: você quer chegar lá de que jeito? Sem nunca ter tido uma experiência sobrenatural? Quer continuar contando história dos outros? História de internet, história de DVD, história de livro, história de Facebook? Chegou a hora de você ter milagre para contar, ter história para contar, ter livro para escrever, ter milagre para narrar. Chegou a hora de ter experiência que você não vai ter. Ele é o sócio mesmo do barco, é uma menos
gente, quando você conta a sua história, seu milagre, seu ministério, o que você vai fazer? Tem gente dizendo, deixa esse doido ir. Deixa esse maluco quebrar a cara. Deixa essa doida tentar. Deixa esse doido, esse maluco tentar. Só que eu aprendi que Deus só usa doido. Deus só usa quem tem um parafuso a ver. Três loucos para Jesus aqui lá em Limoeiro. A gente acostuma, mas o pastor não dá para agradar, a gente vai remando aqui devagarzinho, e daqui um dia as coisas mudam, daqui um dia a coisa acontece, daqui um dia acontece alguma coisa diferente, daqui um dia vai dar certo, a gente continua nessa mentira. A gente não arroja, não investe, não. Deus não te chamou para ser mais um aqui, Deus te chamou para fazer a diferença nessa. Deus não te chamou simplesmente para passar por aqui. Deus te chamou para fazer história aqui. Até quando você vai continuar a mesma coisa? Vem para a igreja domingo, aí trabalha a semana toda, vem outro domingo, passa ano, vai ano, nunca tem uma história, nunca tem um milagre, nunca tem uma experiência com Deus. Eu quero te chamar esta noite a sair do mundo natural, porque hoje você vai ter experiência sobrenatural com Ele. Expressa. Pegue na mão de quem está à sua direita e segura a mão de quem está à sua esquerda. Levante a mão dele junto com a sua, por favor. Mais alto que você pode. Chacoalhe a mãozinha deste crente aqui. Diga, deixa ele investir na sua vida. Deixa ele investir nos seus sonhos. Deixa ele investir na sua história. Chacoalhe a mãozinha deste crente e diga, vai querer ser mais um. Vai querer ser mais um, sem história, sem experiência, sem milagre. Chegou a hora para você ter alguma coisa inédita para contar para Deus. Alguma coisa que ninguém nunca viu, ninguém nunca fez. Alguma coisa que ninguém nunca teve. É isso que Ele quer te dar esta noite. Quem entende isso grita, chora, salta, bate palma, quando o pessoal faz alguma coisa. Como aceitar Jesus? E logo que eu fui para o seminário de teologia, eu disse assim, eu não quero ser mais um. Eu não quero ver o que todo mundo já viu, pregar o que todo mundo já pregou, ser o que todo mundo já foi. Eu quero ter uma experiência com Deus inédita. Algo que ninguém nunca fez, algo que ninguém nunca viu, algo que ninguém nunca pregou. Deus me trouxe a Limoeiro esta noite, porque Deus está cansado de ver você remando contra a correnteza. Chegou a hora de descer desse barco, andar nas águas, ter experiência sobrenatural, ver o que ninguém nunca. Meu Deus do céu, tem alguém que quer ver isso? Levante a mão, deixa eu ver. Levanta a outra, fica em pé e quer ter uma experiência que nunca teve com Deus ainda. Levanta as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. Chacoalha